Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa falando tudo sobre o Palmeiras, sobre a venda milionária de Alan para o City. Já está oficializada, está em torno de 40 milhões de euros mais bônus, né? Pode chegar aí até 45, algo surreal. E também sobre a possível chegada aí de Luiz Henrique, que já deu a sinalização para poder a contratação. Vamos ver o que a imprensa falou tudo sobre isso e também sobre a vitória do Verdão. Então, sem mais enrolações, fica com o vídeo aí que tá muito legal. Agora, então, mais detalhes sobre essa venda que o Raed já cita por aqui. A gente está falando do atacante Alan, do Palmeiras, que já tem tudo encaminhado para se transferir para o Manchester City. Pelo menos essa é a notícia que a gente acompanhou agora há pouco, junto dos nossos colegas que estão apurando todos os detalhes lá no GE. Globo. E é por isso que o Guilherme Xavier chega da redação de São Paulo para trazer mais detalhes para a gente. Conte-nos, não nos esconda nada, por favor, Gui. Como é que está a situação? Então, está muito perto desse negócio ser fechado. Boa tarde. Boa tarde, Kelly, Camila, Lédio, Raed, os amigos que acompanham tá na área. Bom, exatamente, a venda já está muito bem encaminhada, o Alan já está para assinar esse contrato de 5 anos com o Manchester City, uma composição financeira de 40 milhões de euros, que dá cerca de 240 milhões de reais, são 37 milhões e meio fixos e 2 milhões e meio de euros em bonificações variáveis. Ao longo dos últimos dias, muito se debateu, no Palmeiras se valia a pena vender o Alan por uma proposta considerada irrecusável aí. O Palmeiras já tinha colocado esse preço de 40 milhões de euros ali como se fosse o número mágico para que vendesse o Alan, porque é aquilo que a gente está falando. A diretoria do Palmeiras, nesse primeiro momento, antes mesmo da janela de transferências abrir, já tinha colocado como meta não vender os seus principais jogadores, manter essa espinha dorsal para que o Abel Ferreira continuasse com o melhor elenco que ele tem à disposição desde que chegou ao Palmeiras. Essa é a avaliação interna. Só que no caso do Alan, veio muito dessa proposta irrecusável, desse número mágico e também do jogador, que junto com seu staff viu uma oportunidade única aí de se transferir para um gigante europeu que é protagonista em todos os anos aí. Então, uma negociação que está praticamente sacramentada, restam apenas detalhes burocráticos aí para que o Alan viaje à Inglaterra e assine com o Manchester City e aí de fato sim deixe o Palmeiras, ele que não deve ser relacionado para esse jogo de quarta-feira contra o Santos, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil no Nubank Park. Já vinha acompanhando desde sexta-feira, a gente já tinha a notícia, a informação do interesse do Manchester City e falava sobre essa negociação, ia depender muito dos valores, do interesse do Alan. E agora, como traz o Guilherme a atualização nessa segunda-feira, é que o Manchester City chegou aos 40 milhões, que era o pedido do Palmeiras, para que ele seja negociado. Então, muito provavelmente vai acontecer essa saída. Ontem o Abel já falou sobre isso, né, Led? Porque, assim, do ponto de vista do negócio, é um valor muito alto, é um jogador que tem interesse de ser utilizado pelo Manchester City, claro. Mas do ponto de vista do time, né, desportivo, o Abel falou, pode perder em qualidade, mas eu garanto que o Palmeiras continua competitivo. Tem um peso grande essa perda, né? Tem um peso grande. É um jogador que ele moldou a maneira dele, o Abel, né? Ele era um atacante, podia jogar como meia, estava jogando agora como ala, é muito moderno, tem muito recurso, muita capacidade de definição, de articulação. Não vai ser fácil. O Manchester City está num momento de pressão, né? Ele começou a temporada perdendo de 3-0 para o Arsenal, perdeu a Supercopa da Inglaterra. Já perdeu o campeonato do ano passado para o Arsenal, não tinha se contratado muito, só o Elliot Anderson, da seleção inglesa, precisava dar uma resposta, já vendeu o Savinho para o Tottenham, o Alan vai exatamente para esse lugar, então ele estava pressionado. Agora, o que eu queria perguntar para o Guilherme é o seguinte, Guilherme, eu não vejo no elenco do Palmeiras um jogador com o perfil do Alan, tem outros bons jogadores, Felipe Anderson, Maurício, enfim, para fazer o que o Alan faz atualmente. Você acha que o Palmeiras vai guardar esse dinheiro ou pelo menos vai buscar alguém nessa reta final de janela? A janela termina no Brasil dia 11. Isso, 11 de setembro. Nas ligas europeias a inglesa termina no dia 31 de agosto e as outras dia 1º de setembro. Exatamente. Então, a ideia inicial do Palmeiras é trabalhar com o elenco que tem. Sabe que tem um elenco robusto e nesse primeiro momento não deve ir ao mercado para buscar uma reposição pelo Alan. Claro, isso pode mudar em determinado momento se a diretoria do Palmeiras identificar que realmente o Alan deixou uma lacuna muito grande, mas nessa primeira instância o Palmeiras quer trabalhar com o elenco que tem. Como você comentou, tem o Felipe Anderson, que já tinha feito a função na derrota para o Fortaleza, que mesmo assim garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, ele que fez muito bem, deu uma assistência para o Flaco Lopes marcar naquele jogo. O Maurício também pode atuar nessa função, mas ele deu uma entrevista na Zona Mista ontem
no Nubank Park, depois da goleada por 4-1 sobre o Vasco, ele falou que são funções diferentes, são características diferentes. Tem os dois laterais, claro, mas o Giai é um cara de características mais defensivas, já chegou a ser utilizado até como zagueiro nesse esquema de 3 zagueiros do Abel. O Kelvin é um cara mais ofensivo, mas ao mesmo tempo não vem de uma temporada boa, sofreu com problemas físicos. E aí aparece essa quinta opção, que seria o John Arias, que é um cara que, claro, no Fluminense jogava mais pelo lado direito, só que era muito mais próximo do gol. Só que no Palmeiras ele já apresentou um cacoete defensivo interessante. É um cara que lidera estatísticas de desarmes da equipe do Campeonato Brasileiro. Então a gente já ouviu aí que ele pode, de certa forma, substituir o Alan nessa ala direita aí e talvez o Maurício indo para o meio-campo. Mas aí é um problema, claro, para Abel Ferreira, que sabe muito bem também o que tem na mão para poder contar e as alternativas para substituir logo essa venda seja confirmada. Já está muito bem encaminhada, então, a venda do Alan para o Manchester City. Mas, Raed, é um jogador jovem, que é mais um ingrediente aí entre todos esses que o Lédio já muito bem apontou, tem ótimas características, é diferenciado, vem ali depois de um ano bom na base, em 25 ele é uma grande surpresa para o Palmeiras e nem estava nos planos em 2025, mas por mostrar o bom trabalho que vem fazendo, ele não tem como fugir disso, né? O treinador, ele abraça esse jogador e promove para o time principal e agora sai em alta como uma grande venda. A gente está falando de 40 milhões, é muita coisa, né? De euros. Então, enfim, é um investimento que o Palmeiras achava que deveria mesmo ser feito para mandar esse jogador aí para a Europa. Eu quero entender, assim, um pouco mais, para além disso, das características do Alan, entender quem pode suprir isso no elenco. O elenco do Palmeiras estaria bem servido fazendo essa substituição que nos diz o Guilherme? Eu acho muito difícil que o Abel vai colocar o Arias para fazer um ala pela direita. Acho praticamente impossível. Você não tem um jogador que, para manter esse esquema tático do Palmeiras, com 3 defensores, né? Ontem, por exemplo, ele colocou o Jai fazendo um zagueiro pela direita e aí libera o Alan para fazer uma espécie de ala pela direita, com o lateral esquerdo fazendo a mesma coisa pelo outro corredor, né? Acho muito difícil que você tenha... na base não existe, não tem esse jogador. E no time profissional também não vejo características de jogadores para fazer essa composição defensiva que o Alan fazia. Agora, com relação à venda do Alan, não é só jogador de 17 anos que pode ser vendido por um valor altíssimo, né? O Alan tem 22 anos de idade, é um jogador que maturou um pouco mais tarde, não é aquele talento bruto como foi Estevão, como foi Endrick, como foi Vitor Reis, saindo praticamente a venda saindo ali no limiar dos 18 anos de idade para já ir para o futebol do exterior. O Alan, ele precisou de minutagem no time profissional, precisou desenvolver ainda mais o seu jogo quando chegou na categoria profissional e conseguiu uma venda, uma das maiores vendas do futebol brasileiro, ali mais 40 milhões de euros para os cofres do Palmeiras. Eu tenho uma outra dúvida. Eu não sei se o Abel mudou esse esquema para potencializar o Alan, pensando já numa possível venda, nessa lacuna de ala pela direita para o futebol, ou se ele realmente confia nesse sistema que ele está implantando no Palmeiras com 3 defensores. Agora, com a venda do Alan, vai ser muito difícil ele manter esse sistema, porque ele não tem jogador que possa fazer aquela função. Pensando em nomes, né, Led, imaginando que ele mantenha a dupla de ataque, né, com Vitor Roque e Flaco. Paulinho vai voltar de novo. Pois é. Mas eu imagino hoje quem estaria pedindo passagem, que acabou perdendo a vaga no time, é o Maurício, né? Que voltou ao time, mas porque ontem ele poupou Arias, porque, segundo o Abel, uma questão de cansaço, de sequência de jogos. Hoje a gente imagina o Maurício já fez uma função como meia-direita, não exatamente como um ala, mas caberia desse lado do campo. Mas se ele mesmo está dizendo que ele não faz essa função, acho que não vai ser ele. Agora, eu não acho um absurdo que o Guilherme falou, não. Eu acho que o Arias pode fazer isso, cara. Porque... O Fluminense ele joga pelo lado direito, cara, né? Ele vai. Mas o Alan, ele tem que fechar a linha ali, fechar a linha defensiva ali. Eu às acho vezes, que pode ser ele ou o Felipe Anderson. A não ser o Guilherme, que ele venha com algum menino da base aí que ele confie para fazer isso. Tipo um Larson, não sei se o Larson poderia fazer isso. Enfim, eu acho que, por exemplo, se o Palmeiras tiver que gastar dinheiro, realmente não vai gastar para isso. Ele vai gastar para comprar lateral. Mas eu também não tenho essa certeza toda. E uma possibilidade sempre é mudar o esquema. Talvez ele se utilize de um jogador a mais no ataque, mas ele não fique com os 3 zagueiros, ele coloque um lateral. Difícil, cara. E aí é uma possibilidade de não fazer esse cara como ala ter que ir e voltar tanto se ele acha que no elenco não tem alguém que possa fazer. Essa questão dos 3 zagueiros é recente. Ele totalmente. utilizou a partir da pausa para a Copa do Mundo. Ele já tinha utilizado antes, né? Mas ele volta a utilizar agora, depois da pausa. Ele utilizou com a chegada do Barbosa, né? Também, isso, exatamente. Ano passado ele utilizou o Fux numa posição de volante
para numa saída de bola recompor entre os dois zagueiros e fazer uma saída de 3, mas a utilização fixa de 3 zagueiros com o Alan pela ala, pela direita, foi a partir da pausa para a Copa do Mundo. E aquilo que eu falei, né? Eu não sei se ele, já pensando em potencializar o Alan para uma possível venda, ele mudou esse esquema e pode ser que ele retorne para uma linha defensiva com 4, usando 2 zagueiros e 2 laterais, para aí sim voltar ao esquema que ele estava no ano passado, com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Isso aí a gente vai ter que saber a partir do momento que o Alan realmente sair e o Palmeiras voltar a campo para os jogos em sequência. Mas nesse primeiro momento eu não vejo ninguém fazendo a função que o Alan fazia em campo, porque não tem as dinâmicas que o Alan tem. Guilherme, você falou, né? O Alan já não deve encarar o Santos quarta-feira pela Copa do Brasil. O que a gente pode imaginar desse time, já que ontem o Abel poupou o Maurício e o Arias ali no início, depois entraram, né, no segundo tempo, mas por conta desse cansaço que ele alegou, mas imaginamos força máxima aí para esse primeiro encontro. Quem deve substituir o Alan, a gente já tem ideia. E Paulinho, né, como bem citou o Lédio, hoje treinou, qual é a expectativa para esse jogador nos próximos dias? Isso, exatamente, Camila. Então, tem essa questão do Alan, que ele muito provavelmente vai ficar de fora dessa partida, só que o Abel deve contar com 2 reforços. O Piquerez teve um edema na perna, ficou fora desse jogo contra o Vasco no domingo e já treinou, fez uma parte da atividade com o grupo hoje durante a reapresentação e deve ser relacionado, assim como o Paulinho. Tem uma chance do Piquerez ser titular, porque ele já é titular. O Arthur vem numa boa pegada aí, também a Fiorentina sinalizou com interesse por ele, mas nesse primeiro momento o Palmeiras também não pensa em vender a sua joia, que é visto como substituto natural assim do Piquerez, ao contrário do Alan, né, que realmente não tem esse substituto, como você bem falou, vindo da base, mas na esquerda tem o Arthur, que já vem recebendo uma boa sequência, já recebeu essa proposta, mas o Palmeiras nesse primeiro momento não quer vender. E bom, tem o Piquerez e tem o Paulinho que deve ser relacionado, mas claro, fica no banco por toda essa cautela aí que envolve o Paulinho, todo esse tempo que ele ficou fora de combate aí por conta dessa fratura por estresse que ele teve na perna. Agora é uma lesão totalmente diferente, né? É uma lesão no músculo adutor da coxa. Claro, é visto como natural pelo Palmeiras, porque o Paulinho ainda está se recuperando fisicamente, então isso pode acontecer de um tempo para o outro, mas nesse primeiro momento o Paulinho deve ser relacionado sim, mas fica no banco de reservas. E sobre esse substituto do Alan, bom, a gente apresentou essas 5 opções aí, mas realmente só no treino de amanhã que o Abel vai definir a equipe. Claro, nos dias que o Palmeiras joga à noite em São Paulo, ele costuma se reunir com o elenco pela manhã na academia de futebol para realmente definir a equipe, passar um vídeo, uma motivação a mais antes da partida, mas o treino de amanhã realmente vai definir como que o Abel vai formar essa equipe. E só uma pontuação com relação à formação, né, que vocês estavam comentando sobre a questão dos 3 zagueiros, eu vejo o Abel muito investido nessa formação com os 3 zagueiros, com Murilo, Barbosa e Gomes. Tanto que depois do jogo contra o Fluminense, que o Palmeiras perde por 3-2, né? Aquela virada do Fluminense nos minutos finais, o Abel faz um desabafo na entrevista coletiva e comenta que se o time tivesse os 3 zagueiros, realmente não teria sofrido nenhum daqueles gols, teria uma solidez defensiva, e ele implementou isso no jogo contra o Cerro Porteño e o Palmeiras sofreu muito pouco. Então eu acho que o Abel está bem investido nesse esquema com 3 zagueiros. Claro, vai precisar encontrar soluções para o Alan, mas eu vejo como difícil essa mudança aí. Ele deve manter os 3 zagueiros, pelo menos por uma sequência curta aí da temporada. Já que você mencionou zagueiros, rapidão, Gui, conta pra gente. O Gustavo Gomes está de contrato renovado. Fica mais um tempinho aí no Palmeiras. Exatamente. O Murilo já tinha renovado até 2029, agora foi a vez do Gustavo Gomes renovar até 2030. Ele que tinha contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem, mas fica por mais tempo. A ideia do Palmeiras é que realmente que o Gustavo Gomes se aposente no clube. É um ídolo, é o jogador com mais títulos da história do Palmeiras e, como vocês estão vendo aí na imagem, recebeu uma homenagem muito bonita da torcida do Palmeiras antes do jogo contra o Vasco, se emocionou, fez uma boa partida e o Palmeiras, claro, premiou o seu torcedor que fez essa festa tão bonita com uma goleada por 4 gols a 1 sobre o Vasco da Gama. Valeu demais, Guilherme Xavier, trazendo as informações aí pra gente também da renovação. Vai até 2030, portanto, o contato do Gustavo Gomes. Ele que também nas redes sociais recebeu um muito obrigada do clube. Graças, capitã, foi o que postou o Palmeiras em agradecimento a esse cara que é dos jogadores do Palmeiras que tem mais títulos, né? A gente tá falando de 13 taças, né? É um zagueiraço, faz a diferença, é decisivo, impressionante. Obrigada, Guilherme Xavier. Não, arredondar aqui só a questão do Alan, porque a torcida do Palmeiras que não está acompanhando a base, na sexta-feira, 5h30 da tarde, transmissão do Sport TV, a bola rola às 6, final do Brasileiro Sub-20, Palmeiras e Vasco, primeiro jogo, né? Vasco e Palmeiras. Na semana seguinte tem o segundo jogo com o Palmeiras com mando de campo.
Na base tem um jogador que poderia fazer o que o Alan faz, só que fez isso na Libertadores Sub-20 pelo lado esquerdo, que é o Eduardo Conceição. É um meia criativo, veloz, de drible. Não é a dele fazer a recomposição, mas ele já fez pelo lado esquerdo na categoria de base do Palmeiras, principalmente na Libertadores Sub-20 do início do ano. Ele já fez essa função. Pode ser que, lapidado, alcance pelo lado direito, mas eu não imagino logo de cara. Vamos ver, quarta-feira, né? O Palmeiras enfrenta o Santos na Copa do Brasil. Inclusive, estaremos lá para trazer tudo desse jogo aqui no Bank Park dentro do Tá Na Área. A gente vai saber a escolha do Abel. Se tem surpresinha, se mantém o Felipe Anderson, se vem com alguma novidade. Enfim, provavelmente já sem o Alan, como trouxe o Guilherme para esse jogo contra o Santos pela Copa do Brasil e continua líder do Campeonato Brasileiro. Aumentou a diferença para o segundo colocado. O Flamengo, que a gente fala agora... Então é isso, família Alviverde, trazendo aqui essa notícia para vocês aqui, exclusivas aí, não tá na área, né, falando sobre essa venda de Alan, né. A gente sabe que tanto a torcida como a presidente queria que ele continuasse, mas por esse valor, galera, é praticamente impossível, né. O Palmeiras precisava vender jogadores até para fechar aí o orçamento do ano, né, contratou muito ano passado, mas acabou não ganhando nada, assim, relevante. E precisa, né, repor, né, o que gastou. E essa venda de Alan vai ser fundamental para até conseguir trazer reforços, né, que é o caso aí de Luiz Henrique, que pode pintar nessa janela, né? Ele tá forçando a saída lá no Zenit, tá achando bem claro que não quer ficar e tal. Então, essa oportunidade surgiu aí e que oportunidade de mercado, né, como o Abel falou na entrevista, se surgir uma oportunidade de mercado, eles vão contratar, senão vai ficar com o time que tá aí mesmo, né, que é um time muito bom. Porém, a torcida quer reforços, porque sabe que o time precisa se reforçar em algumas áreas ali, como lateral, né, até na ponta ali. Mas é isso. Qual a sua opinião? Qual a sua opinião aqui pra gente? Deixe seu like, galera, se inscreva no canal, que é muito importante fazer o canal crescer aqui, e até o próximo vídeo.